Nós estamos aqui novamente com a Jornada da Autotransformação. Eu sou a Alessandra, ele é o Silvio, do Escolha Viver Consciente. E nós estamos aqui hoje para falar sobre a integração e a importância das emoções, na nossa vida, no nosso equilíbrio. Normalmente, tudo aquilo que nós não gostamos, tudo aquilo que é disfuncional, tudo aquilo que me traz um desconforto, eu quero excluir da minha vida. Isso pode ser pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma emoção, pode ser uma doença. É muito melhor nós querermos excluir do que realmente dar o lugar, do que integrar. Quando se trata da nossa evolução, quando se trata de uma jornada de transformação, é impossível a gente vivenciar isso, evoluir, sem que a gente integre, excluindo. A evolução significa que a gente vai chegar cada dia mais próximo de uma frequência vibracional ainda mais alta. E o que isso significa? Isso significa que essa frequência vibracional é uma frequência integradora, o amor integra. Não tem como nós falarmos sobre uma frequência amorosa, por exemplo, e pensar que nós estamos excluindo algo. E se nós pensarmos que tudo que chega na nossa vida está a serviço da nossa consciência, é muito importante que a gente integre tudo aquilo que chega. Cada emoção que chegar, cada pensamento, cada pessoa, que a gente faça esse exercício de integração. E aí também, que entra uma questão interessante, que como é que também a gente muitas vezes faz essa exclusão? Através do nosso pensamento. A gente fica o tempo inteiro optando pelo que é bom e querendo negar o que é ruim. Eu até falo que algo que trouxe um grande prejuízo para as nossas vidas é essa coisa que a sociedade, a própria religião, o sistema como um todo fala assim, você tem que ser bom, ou então você tem que ser feliz, De posse dessa crença, a gente vai crescendo, e aí eu penso assim, eu tenho que ser bom, então eu acho que eu estou agindo daquela maneira, e aí tudo aquilo que às vezes é desagradável, é desconfortável, eu quero excluir da minha vida, eu quero varrer. E aí, o que acontece com isso? Que a gente vai crescendo, se desenvolvendo na idade adulta, a gente está cheio de conflitos por causa daquela parte da gente que a gente não quis olhar, igual a Alessandra falou, O que é integrar? Integrar é dar espaço, para que aquilo possa existir. As nossas próprias questões do nosso ego. Você tem que olhar com muito amor para você. Muitas vezes, a gente tem aquela parte nossa que é infantil ainda, que é aquela criança que não recebeu amor no passado, e ela vai para o mundo ainda, carente, querendo receber amor das pessoas, ter reconhecimento. A gente tem que olhar para isso tudo com muito respeito e aprender também a ser amorosos com nós mesmos. Uma emoção que é muito difícil de lidar, na maioria das vezes, é que as pessoas têm uma dificuldade, que eu tive muita dificuldade, tive e tenho muitas vezes, é justamente o medo. Mas o que é importante compreender sobre o medo? Que o medo, ele é uma ilusão. E por que o medo é uma ilusão? O que é importante a gente compreender o seguinte. Eu dou um exemplo, que é assim, se tem um animal, e esse animal tem comida, se ele está bem, confortável, o seu organismo como um todo, ele está o quê? Está tranquilo, está em paz. Chega uma ameaça. Se quando chega uma ameaça, esse animal vai ficar em estresse. Só que o que acontece? Essa ameaça foi embora, automaticamente o animal volta ao seu estado natural, no estado de relaxamento. Só que o que aconteceu conosco? Com a evolução do cérebro, nós ganhamos o neocórtex. E o que ele faz? Ele elabora, ele racionaliza. Só que ele também nos conectou, que é a fantasia, ao simbolismo. Então, se fôssemos nós no lugar do gato, a gente ia ficar, nossa, mas e se ele voltar? E se não for assim? Então, é isso que nós fazemos com a gente, porque geralmente o medo que nós temos, ele não é real, não é sobre algo que está acontecendo nesse momento. Porque quando é algo que está acontecendo neste momento, o nosso organismo, o nosso ser não está com medo, ele está em estresse. Então ele se prepara para entrar em contato com aquilo, para lutar, para fugir, é natural, e depois a gente relaxa. Mas o medo, ele fica ali rondando justamente porque ele está com ligação com algo que já aconteceu antes. Então é muito importante dar espaço para esse medo. E o que muita gente fala? Não, mas e se eu sentir o medo, eu não vou plasmar alguma coisa, eu não vou criar aquela realidade? Não, porque a realidade está sendo criada pela mente subconsciente. Somente pelo fato de você estar pensando, dando espaço para o medo, não significa que ele já não existe. Ele já está existindo, então ele já está criando a sua realidade. Atuando de forma inconsciente. Só que ele está atuando de forma inconsciente. Então o que é muito importante?
e é que a gente dê espaço para o medo, porque quando nós olhamos para o medo, ele perde o seu sentido, a gente enfrenta. Então, uma boa coisa para se fazer, por exemplo, quando sentimos medo, é se confrontar esse medo. Entrar nele. Entrar nele. Porque aí a gente vai entrando nele, ele vai aos poucos, né, perdendo a força, se dissolvendo, justamente porque nós estamos em contato nesse momento com uma parte de nós mais integradora, que está integrando aquele medo. Então ele vai deixando aos poucos de atuar. Igual você falou aí da questão do gato, né? Como a gente tem essa questão do pensamento, né? A gente atua o tempo inteiro. O pensamento atuando e gerando esse medo, e gerando esse desequilíbrio. Que aí uma coisa que a gente tem que entender. A gente tem que dar espaço realmente para o sentir, porque o sentir, ele nos conecta com o presente, né? Quando você está em conexão com o seu sentir, você está totalmente presente aqui. Só que a gente está sempre preso na mente. Então, quando eu estou no passado, por exemplo, eu estou lembrando de algo, né? Ou então, quando eu estou projetando o futuro, aí eu estou preso no meu pensamento o tempo inteiro. E uma coisa que a gente tem que compreender é que essa percepção mais profunda da vida, quando a gente fala aqui do contato com a realidade, ela vem de uma outra instância, né? E aí, o que a gente faz? A gente deixa o pensamento um pouco de lado, a gente se coloca em observação disso, e a gente, em contato direto, a gente pode perceber algo que está se mostrando para a gente naquele momento. Mas nós só podemos integrar quando nós estamos em contato com esse nosso centro mais divino, quando nós temos consciência dele. Porque o que acontece? Se a gente tem consciência da nossa grandeza, se a gente tem consciência da nossa... se a gente está em conexão com essa essência, o que a gente sente? Que nós podemos integrar qualquer coisa. Que independente do que esteja acontecendo na nossa vida, nós somos mais do que isso. Que tudo está a serviço da nossa consciência. Então, nós conseguimos, a gente pode integrar. Porque a sensação que a gente tem é que a gente vai morrer, ou vai acontecer algo muito ruim. Então, se a gente aprender a confiar, né? Exatamente. Então, se nós conseguimos confiar e entregar, nós conseguimos dar espaço, né, para integrar tudo isso que está manifestado, para que a gente possa transcender, transmutar, trazer para a consciência tudo aquilo que é preciso para essa nossa jornada de crescimento. Então, hoje aqui, né, nesse tema que a gente abordou, esse é o nosso convite. É um convite da gente se permitir desenvolver a nossa própria sabedoria interna. Só que um primeiro passo para a gente poder fazer isso é o quê? A gente acreditar que isso é possível. Porque para quem não acredita, a porta sempre vai estar fechada, né? Esse é o primeiro passo. A gente acredita que isso é possível. A partir do momento que a gente acreditar que isso é possível, a gente começa a caminhar, né? E para isso é necessário coragem para a gente poder tomar as atitudes que a gente deve tomar na vida, né? Às vezes fazer diferente um pouco do que a maioria tem feito, né? Isso requer uma certa ousadia, né? Que, queiramos ou não, a gente soube disso um dia quando a gente era criança. Só que à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente começa a dar as costas para a gente mesmo, né? De tanto a gente começa a dar ouvidos para eu chamo de as vozes do mundo, e a gente vai perdendo esse contato com a nossa essência, com o nosso centro, e vai passando a ter uma vida em desequilíbrio, uma vida sem bem-estar. E a gente não pode aceitar isso. A gente tem que entender que a gente pode ter uma vida diferente, a gente pode ter uma vida de paz, de amor, de plenitude. Essa é a nossa proposta. Então, se você gostou desse vídeo, coloca nos comentários pra gente, coloca suas dúvidas também, curte, compartilhe o canal e se inscreva para que você possa receber os próximos vídeos que vão vir. Obrigado e até a próxima. E até a próxima.